Isso aqui é seríssimo. E é uma realidade bíblica. Muitas pessoas estão amaldiçoadas e não tem oração, não tem jejum que quebra aquela maldição dele. E às vezes nós pastores até questionamos: Senhor, eu não entendo. Fulano chegou ontem aqui, já a bênção, o céu se abriu, tudo mudou. Ciclano está aqui apodrecendo e nada muda. E olha aqui onde é que está o segredo. Olha aqui o segredo. Conseguiu aí, Osmaí? Ouça, por favor. Porque muitas pessoas não prosperam e sempre vivem em escassez. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra, mas uma vez ele chamou seu irmão ao campo e ele matou seu próprio irmão, derramando o sangue do seu irmão na terra. Qual foi a sentença de Deus? Quando você lançar uma semente, disse Deus, a terra não te devolverá mais a sua força. E sabe o que diz a epístola de Tiago? Que quando nós falamos mal das pessoas, nós derramamos o sangue dessas pessoas na terra. Muitas pessoas não prosperam porque vivem cometendo o pecado da maledicência. Você precisa parar de falar mal das pessoas para você prosperar. Vira para a pessoa do lado. Fala assim: quer prosperar? Então pare, fale para ele: pare de falar mal das pessoas. Seja ele quem for. Não carregue. Deu para entender? Deu para entender? O áudio deu para entender? Caim era lavrador de terra. E ele chamou seu irmão Abel ao campo e lá ele matou Abel. E quando ele mata Abel, o sangue de Abel caiu sobre a terra. E qual foi a sentença de Deus? A terra jamais iria responder o trabalho de Caim. Isso é, ele podia trabalhar, plantar, mas a terra nunca iria prosperar do trabalho de Caim. E aí ele explica, e a Bíblia deixa bem claro, e Tiago fala disso no capítulo 3, que esse pecado, quando nós falamos mal um do outro, é um pecado de, deixa eu ver quem ouviu e gravou, é o pior pecado que tem. É você falar mal do outro, é você defamar a vida do outro, sem ele estar presente, sem você nem ter certeza daquilo. Isso é um pecado grave, e Caim padeceu. E se quisermos ser prósperos, olhe bem o que Deus me mandou trazer aqui, se nós quisermos ser prósperos, nós temos que fugir disso. Nós temos que aprender a fechar a nossa boca e deixar cada um viver a sua vida. Ah, mas ele está errando, é problema dele com Deus. Ah, mas eu não concordo. Se você não concorda, então fique calado. Não entre debaixo de maldição. Pare de falar mal do José, do Antônio, da Maria, da esposa, do esposo. Pare de falar mal da sogra, do sogro. Esse pecado de maledicência, ele é destruidor. E uma das coisas que ele faz é isso, é destruir o caráter do mexeriqueiro. Quando se descobre quem é o mexeriqueiro, quem confia nele? Quem confia nele, igreja? É ou não é? É. Quando se descobre quem é o fofoqueiro, quem é o mexeriqueiro, ninguém mais confia nele. E isso é dentro de casa, isso é na empresa, isso é na igreja. Está lá aquele grupinho falando, quando o mexeriqueiro chega, o que é que o grupo faz? E todo mundo? Por quê? Porque tem alguém que está chegando e vai colher o que não precisa colher e vai sair semeando o que não deve semear. Cuidado. Talvez o motivo de você não prosperar em nada que você tem feito tem sido isso. Talvez o motivo de você estar padecendo, das coisas só ir de mal a pior, seja em qual for a área, talvez seja isso. Talvez seja isso, talvez o motivo das pessoas não querer mais a sua amizade seja isso, descobriram algo assustador da sua pessoa.
O mexeriqueiro, ele perde o seu caráter, irmão. E ele perde o carinho das pessoas em volta dele. Ninguém quer ficar perto dele. Ninguém confia mais nele. As pessoas, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele perde o respeito, a confiança. Entenda isso. Quando se descobre quem é o mexeriqueiro, irmão, ninguém confessa mais nada para ele, ninguém conta mais nenhum segredo para ele. Ele se torna uma pessoa sem valor nenhum aos olhos dos outros. Aprenda isso, entenda isso, e isso é grave, irmãos. Isso é grave, igreja. É grave, sabe por quê? Dentro do lar está acontecendo isso, está ou não está? Está ou não está? Vocês estão com medo? Isso está acontecendo ou não está dentro do lar? Tem tido intriga dentro dos lares ou não tem? E qual é o motivo de muitas intrigas dentro do lar? A fofoca. A fofoca. Nos trabalhos, nas empresas, está acontecendo isso? É o que mais acontece nas empresas. E por quê? Fofoca. 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 Nos namoros, nos casamentos. A fofoca, ela é destruidora e ela só precisa de um agente, o mexeriqueiro. Ela só precisa de um agente, o mexeriqueiro. E quando ele se dispõe a ser agente dela, ele destrói ele de uma maneira assustadora. De uma maneira assustadora. E dói, viu? Dói. Dói ou não dói? Ixi. Dói ou não dói? Dói. Dói. Quando você descobre, dói. Quando você descobre quem é o mexeriqueiro, dói. Porque você nunca esperava que aquela pessoa iria falar aquilo de você. Porque você nunca esperava que aquela pessoa iria inventar aquela mentira de você. Dói, porque sabe por quê? Quando você descobre, porque quando descobrimos, aí a decepção vem. Aí você fica olhando, poxa, eu confiei tanto na Antônia, e olha o resultado. Então, ontem nós aprendemos aqui algo muito grande dentro do livro de Tiago. Afasta-te dele, ou se manter perto dele, costure a boca. Fale só o suficiente, não conte seus segredos para ele, não. Não conte seus planos para ele, não. Não fale mal ou não faça nenhum elogio de ninguém perto dele, não. Senão ele vai pegar aquele elogio, vai aumentar e vai criar uma tempestade na tua vida. É verdade ou não é? É, a Bíblia fala isso. Sabe, irmão, desses 32 anos, nós vamos fazer 32 anos. Nós temos pregado sobre isso aqui. Nós temos tentado fazer as pessoas que vêm aqui entender que a Bíblia ensina tudo que a gente precisa para ser próspero, para ser abençoado e para ter uma vida de paz. Só que o problema é o quê? Nós não lemos ela. O problema é o quê? Nós nos asseguramos só em alguns ensinamentos da Bíblia e esquecemos os outros. Hoje eu fui fazer uma unção e reuni umas pessoas lá e nós estávamos fazendo esse comentário. Um senhor puxou um assunto dizendo, né, o maior problema é que as pessoas estão pregando assim, se prepare para receber Jesus, e na hora que eu estiver pronto eu venho. E aí eu entrei no assunto, eu falei, vem cá, me diga uma coisa, quando é que um pecador está pronto para aceitar Jesus como seu Salvador? E eu quero fazer essa pergunta, quando é que um pecador está pronto? Não tem como. Não tem como, não existe esse negócio, eu tenho que primeiro me aprontar, eu tenho que estar pronto. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobre, e eu vos aliviarei. Jesus não olhou para a prostituta, olhe para mim, Jesus não olhou para a prostituta e disse para ela, olha, já que ninguém te matou, vai lá, larga a prostituição de uma vez por toda, e vem e me segue. Não.
Jesus não olhou para aquele ladrão e disse: ó, tu me reconheceu, mas tu tem que descer dessa cruz, não morre não, porque primeiro tu tem que se aprontar. Não. O pecador, ele pode ser o pior pecador da face da terra, mas na hora que ele reconhece Cristo como seu Salvador e toma uma decisão de seguir a Cristo, os seus pecados são lavados, purificados. E dali para frente, dali para frente é uma nova história. Dali para frente é uma nova história. Dali para frente ele vai ter um novo caminho. Dali para frente ele vai ter passo a passo dentro dos ensinamentos da palavra. Se você for esperar ficar pronto para ser um cristão, você nunca vai conseguir ser um cristão. Porque ser cristão não é deixar de cometer falhas, não é deixar de cometer erros. Ser cristão é reconhecer Cristo como o único Salvador da nossa alma. Olhe para mim. Hoje, o Espírito Santo de Deus diz para mim: eu quero usar teus lá para me ensinar o meu povo a quebrar a maldição que está na vida deles. E eu quero que você aprenda isso aqui, e quebre essa maldição. Eu não sei aonde ela está, em que área ela está, mas quebre ela, quebre essa maldição, quebre ela, lance ela por terra, destrua ela. Caim sofreu o resto da sua vida como lavrador. Não adiantava, quanto mais ele plantava, pior a sua plantação dava. A terra não respondia. A sentença de Deus sobre Caim foi essa: a terra não respondia. E o pastor que me ajudou a trazer esse áudio aí, ele deixou bem claro que toda vez que nós falamos mal, seja de quem for, toda vez que nós mentimos, enganamos ou fofocamos, seja de quem for, nós estamos derramando o sangue daquela pessoa sobre a terra, e estamos debaixo de maldição. E estamos debaixo de maldição. E aí não sabemos. E aí achamos que pecado é só adultério, é só prostituição, é só droga, é só bebida. Ai, graças a Deus eu não fumo mais, né? Graças a Deus eu não uso mais droga. Graças a Deus eu tô salvo, porque eu agora, a minha saiona está lá embaixo, né? E quem diz que pecado é só isso? Quem diz que pecado é só droga? Quem diz que pecado é só cigarro? Quem diz que pecado é só bebida? Quem diz que pecado é só adultério, é só prostituição? E esse pecado aí que a Bíblia chama, que Tiago apresenta, de maledicência, que é muito mais grave, do que muitas vezes um traje. Ontem uma irmã me mandou uma mensagem: pastor, tira o pecado da igreja. Eu falei: qual é o pecado, irmã? As irmãs estão usando batom. Falei para ela: olha, irmã, se fosse só o batom, estava bom, hein? Se o pecado fosse só o batom, estava bom demais, porque o batom não fala mal de ninguém. Uma outra me mandou mensagem para mim tirar isso daqui, porque disse que isso aqui é do diabo. Eu falei: pronto. Não, é porque tem lá na boate. Então tá bom. E onde é que você compra seu sapato? Onde é que você compra sua roupa? Onde é que você compra sua televisão, seu videogame, seu celular? Sabe, as pessoas estão se apegando a coisas que não tem nada a ver. E deixando o que destrói em prática. Falar mal dos outros destrói muito mais do que uma luz dessa. Defamar a vida do esposo ou da esposa, do primo ou da prima ou da avó, do sogro ou da sogra, é muito mais venenoso do que uma luz verde ou amarela. É muito mais venenoso, é muito mais destruidor. A maldição se torna bem maior.
Olhe lá. Por isso que eu tenho cobrado aqui, irmãos. Nesses 32 anos, vai fazer 32 anos agora em outubro. E eu tenho cobrado isso. Veja o que a Bíblia ensina. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia para você não viver igual muitos aí. Não toma coca não, porque é do diabo. Aí para de tomar Coca-Cola. Mas não para de falar mal dos outros. Mas não para de fofocar. Tem alguma coisa errada. Mas não para de defamar o irmão ou a irmã. Se a irmã chega com um sapato diferente, olha lá. Se vem com um penteado diferente, ixi, parece a pombagira. Está tudo errado na vida daqueles que querem ser salvos. Está tudo errado na vida daqueles que querem entrar no céu. Estão se assegurando. Sabe? Abre aí a Bíblia, abre aí sua Bíblia, abre aí. Abre aí sua Bíblia. Sentado mesmo, não levanta não. Abre aí sua Bíblia. Mateus, por favor, capítulo 23. Eu nem ia ler Bíblia hoje não, mas o Espírito de Deus mandou eu ler aqui, e eu vou ler. Mateus 23. Deixa eu ver se é 23 mesmo. Se não for, a gente acerta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 23. Contrário? Mateus, primeiro livro do Evangelho, primeiro Evangelho. Capítulo 23, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Jesus censura os escribas e fariseu. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseres. O que Jesus mandou o povo fazer? Não entendi. O que Jesus mandou o povo fazer? Não. Vocês não estão me acompanhando. Vamos recapitular. Versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseres. O que Jesus mandou o povo fazer? Observar e praticar. Observar e... Espera aí. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não... Isso é sério. Olha olha o conselho de Jesus aqui para o povo. Jesus disse: ei, gente, está vendo aí os escribas e fariseus? Observa tudo que eles estão ensinando e pratica. Mas, gente, olha o que Jesus diz para a multidão: gente, mas não o quê? Olha, mas, deixa eu ler aqui, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Então, o que Jesus estava dizendo para a multidão aqui sobre os escribas e fariseus? Estava dizendo que os seus ensinamentos eram verdadeiros, mas o seu procedimento era falso, era errado. Isso é, eles compravam, mas não pagavam. Eles pegavam emprestado, mas não devolvia. Mas eles ensinavam o povo a comprar e pagar. Eles ensinavam o povo a pegar emprestado mas eles mesmos... Está cheio de gente assim que quer ir para o céu. Ensina que não pode roubar, mas está roubando. Ensina que não pode fofocar, mas está fofocando. Está metendo um linha no outro. Ensina que não pode julgar, mas está julgando. Espera aí, deixa eu ler a parte mais aqui. Diz assim, ó, versículo 4. Pois ata fardos pesados e difícil de suportar, e as põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem. Tem que ser santo, viu? Tem que orar sem parar, tem que jejuar sem parar, viu? Mas eles mesmos
Fardos pesados. Não, essa tua roupa aí está parecendo roupa de pombagira, viu? Desse jeito tu vai para o inferno. Mas só que a roupa não fala mal de ninguém. Mas a língua carrega um veneno. Quem está entendendo? Vira para a pessoa do lado. Diz assim: cuidado com o mexeriqueiro. Você tem duas escolhas. Não. Fala para ele, você tem duas escolhas. Permanecer com amizade com ele e fechar a boca. Ou afasta dele. Ou se afasta dele, porque senão você está enrolado. Senão, no dia que você se tornar inimigo dele ou dela, ele vai te queimar. A gente vê isso, irmão, a gente tem visto isso acontecer, por incrível que pareça. A gente tem visto isso acontecer dentro de muitos lares, dentro de muitas igrejas. Aqui, ó, está cheio de escriba e fariseu, irmão. Pessoas que dizem que vão para o céu, estão pedindo a Deus para a trombeta tocar para ele ir para o céu, mas a vida dele está um bagaço. E não está um bagaço, não é por fora não, porque por fora você olha, menino, eita mulher santa, ô homem santo. Mas ele ou ela carrega um veneno na língua mortal, irmão. Mortal, destruidor. Tem levado milhares de gente a desistir de seguir na fé, de prosseguir a caminhada. Estava falando para esse moço. E aí nós entramos num outro assunto. Um assunto sobre Saul e Davi. Fala para a pessoa do lado assim, ó. Saul cometeu um pecado grave aos olhos de Deus. Diga, porém, Davi, o homem segundo o coração de Deus, também cometeu vários pecados gravíssimos aos olhos de Deus. Qual foi a diferença do pecado de Saul para o de Davi? O de Saul foi grave, o de Davi, mas quem morreu? Olha para cá, isso é sério, você precisa entender isso aqui hoje. Nós estamos dentro de uma campanha, hoje é a segunda-feira, a segunda semana dessa campanha, que tem por tema, ó, grão de mostarda. E de segunda passada para cá, a unção que nós fizemos na vida de várias pessoas, grandes coisas já aconteceram. E eu tenho certeza que antes de nós termos nessa campanha, grandes coisas irão acontecer mais e mais. Mas você precisa entender algo aqui hoje. Saul cometeu pecado grave. Davi cometeu pecado gravíssimo. Em um dos pecados gravíssimos de Davi, foi o pecado capital, que foi o adultério. Porém, olhe para mim, Saul não reconheceu os seus pecados. O erro de Saul foi esse, não reconhecer os seus pecados. É o que está acontecendo com muitos crentes, irmão. Por isso eles não crescem em nada, estão pecando e não reconhecem os seus pecados. Fofoqueiro, falador, mentiroso, enganador, e não reconhece que está cometendo pecado. Não, mas olha meus trajes, olha minha roupa, olha meu cabelo. Porém, Davi não. Quando o profeta chega lá e conta a história do homem rico e do homem pobre, e declara que aquele homem rico, que era digno de morte, era Davi, o que Davi fala para o profeta? Pequei contra o Senhor.
sou digno de morte. Ato de reconhecimento, irmãos. Ato de reconhecimento foi imediato de Davi. Os pecados de Davi foi gravíssimo, irmãos, ao ponto dele cometer um pecado capital. Porém, houve um ato de reconhecimento. Houve um ato de reconhecimento. E isso é o que está acontecendo com milhares de pessoas. Por não reconhecer seus pecados, estão aí achando que vão para o céu. Toca logo essa trombeta aí, Jesus, que eu quero ir. Vai para onde, meu irmão, desse jeito? Vai lavar sua língua, vai lavar sua boca, vai lavar seus olhos, vai lavar sua mente. Porque senão você não vai subir para lugar nenhum. Ainda vai ter uma decepção. Mas Senhor, toda noite eu estava naquela igreja. Mas Senhor, eu preguei, eu orei, eu expulsei demônio. E do que vale tudo isso? Se a mente está suja, se você olha para o seu próximo, é para julgar, é para condenar, é para derrubar, é para acusar. Que céu é esse que você está querendo entrar? Que só vive criando discórdia entre um e o outro, cheio de inveja. Eu não sei por que João cresce e eu não cresço. Não sei por que Maria, aí agora está de carrão. Olha, não sabe por quê? É a vida que você está vivendo. É a vida que você está vivendo. Mudou em algumas coisas, mas não mudou no principal. Conseguiu vencer algumas coisas que são fáceis de fazer. Você quer ver uma coisa? A coisa mais fácil de ser hoje, sabe o que é? É crente. É ou não é? É ou não é, igreja? É. Fácil. Vai bem aqui onde está aquele monte de mendigo ali, pega um, corta o cabelo, barbeia ele, bota um sapatão bonito, bota uma roupa social nele, um terno, uma gravata, deixa ele chegar aí na porta aí, como é que as pessoas vão receber ele? Tem um pastor novo aí na igreja. Sim ou não? Sim, por que vão receber ele como pastor? Por causa do traje. O traje. Isso aqui não vale nada. Se você não tiver algo novo aqui dentro. Se aqui não mudar. Se aqui não mudar. Se aqui também não mudar. Pastor Paulo, peraí, tem que mudar? Tem. Os olhos têm que mudar. Sabe por que os olhos têm que mudar? Porque os olhos é a candeia do corpo. E a Bíblia diz que se teus olhos for bom, todo o seu corpo, vocês sabem, né? Todo o seu corpo será bom. Mas se teus olhos for mal, ué, pastor, como é que faz para ter os olhos mal? É fácil. Não sabe não? Como é que faz para ter os olhos mal? É fácil. Se você é um cristão, vai passando na rua, está lá aquela mulher, e você olha e, eita avião, eu na cama com este avião, olhos mal, tudo que vê, cobiça, tudo que vê, deseja, olhos mal é isso. Que carrão, um dia eu ainda vou ter um desses, vai para lá invejoso, olhos mal é isso que a Bíblia diz, se teus olhos for mal, todo o teu corpo vai ser mal, é você desejar o que não é seu, é você almejar o que não é seu, isso é olhos mal, e se teus olhos for mal, todo o teu corpo vai ser mal, não adianta você cuidar do corpo, mas o principal que destrói o corpo é mal. E a mente? Como é que eu faço? Nós ontem aprendemos aqui, dentro do estudo de Tiago, que a língua é o único membro do corpo que o ser humano não consegue domá-lo. Só que para ele aprender a domar a língua, ele tem que aprender uma coisa: usar a consciência. Usará? Como assim, pastor Paulo? Me ensina aí, eu vou te ensinar. Quando você for falar mal da sua sogra, aquela véia, você chama ela de véia, aquela que você diz, eu prefiro ela lá no Ceará, que assim pior será para ela. Olha, se você já deseja ela algo ruim, já está mal com a sua vida.
você já está mal aos olhos de Deus. Quem está me entendendo? Então, quando você for falar mal dela ou defamar ela, você tem que usar a mente antes de abrir a boca. Porque se você usa a mente antes de abrir a boca, você vai evitar falar mal dela. Quando você for falar mal do ex-namorado ou da ex-namorada, aquela que você um dia disse, ai, tu é minha bela, eu não sei viver sem você, meu amor. Mas quando terminou o amor, quando terminou tudo, agora é uma desgraçada. É isso ou não é que acontece? Parece que vocês estão com medo. É isso ou não é? Enquanto está ali cheio de amor, é flor, é beija-flor, é bela, é vida, é paixão, né? É mozão, né? É avião, é carreta. Terminou, é desgraçada. Me permita a palavra, eu não gosto nem de falar, é puta. Língua. Está tudo errado, não está? Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado, irmãos. E se nós não mudarmos, não tem como sermos abençoados. Estamos batendo na porta da bênção, mas a bênção não vem por causa da nossa conduta, por causa da nossa vida. Por causa da nossa vida. Está tudo errado, irmãos. E nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina. E para entender o que a Bíblia nos ensina, nós temos que aprender a ler ela, nós temos que tirar tempo para ler ela, irmãos. Porque quando nós tiramos tempo para ler ela, a gente vai descobrir essas advertências, esses ensinamentos. E quando nós descobrimos, nós passamos a praticar. E quando praticamos, a maldição se quebra. Pastor, mas como é que eu vou para o inferno? Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo os necessitados, eu dou cesta básica para os doentes, para os famintos. Isso não vale nada se o seu coração, se a sua mente, se seus olhos, se a sua boca estiver toda contaminada. As ações da mão não tem nenhum valor perante as ações da língua. Quem está me entendendo, igreja? Então vira para a pessoa do lado aí, vira para ele, fala assim, as ações das mãos não tem nenhum valor mediante as ações. Pastor, tem que cortar a língua, não tem jeito, irmão. Vai falar mal. Ainda vai continuar falando mal se cortar, porque ainda vai pior, porque ninguém entende. A Bíblia não manda cortar, a Bíblia manda domá-lo. A Bíblia manda domá-lo, irmão. A Bíblia não manda cortar a língua. A Bíblia manda domá-lo. Vai falar mal? Não fale, pense bem. Porque mais cedo ou mais tarde, aquela fofoca vai ser descoberta. Mais cedo ou mais tarde, o fofoqueiro, o mexeriqueiro vai ser desmascarado. E aí, irmão, vou repetir o que eu já falei aqui. Quando descobre, acabou. Acabou confiança, acabou caráter, acabou a amizade, acabou com... Olha, irmão, não tem coisa mais terrível. A parte do corpo mais destruidora é a língua. Então pense bem, escute, eu vou terminar a mensagem. Pense bem. Olha aqui o capítulo 23 de Mateus. Pense bem. Se você não quer viver debaixo de maldição, largue a vida dos outros. Viva a sua. Viva a sua. Dê exemplo. Seja bênção. Faça o que você achar que está certo e deixe os outros viver o que eles têm que viver. É assim? É assim. Por isso que a Bíblia diz, olha para mim, eu vou findar aqui. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual. É por isso. A Bíblia diz que a salvação é individual, é por isso. É por isso.
Cada um vai prestar conta com Deus dos seus atos e da sua vida, das suas atitudes e das suas decisões, dos seus erros e dos seus acertos. Você não vai poder salvar ninguém. Você não vai poder julgar ninguém ou condenar ninguém. Isso só cabe a Deus. Mas você tem como mudar a sua vida. Você tem como ser uma pessoa melhor. Só que para isso, você tem que pôr em prática aquilo que a Bíblia ensina. Vira aí para nós fechar, vira para a pessoa do lado. Faz assim para ele, ó. Ixi, mamãe, vocês estão desanimados demais, Deus me livre. Não, Jesus. Teve um irmão que fez assim, ó. Teve um irmão que fez assim. Eu adoro. Faz assim, ó. O que é isso? Quando a gente faz isso para alguém, que é? Hã? Ó. Ó. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho, irmão. Com essa amiga, com esse amigo. Abra o olho, seja ele quem for. Não, mas já desde a infância, abra o olho. Guarda teus segredos, guarda a tua vida. Não conta tudo não. Se for contar, conta alguma vitória, alguma conquista, alguma coisa. Plano, não conta seus planos não. Irmãos, não conta teus planos não. Guarda teus planos para ti, irmãos. A Bíblia nos adverte a nós não contarmos os nossos planos, irmãos. A Bíblia traz aqui um rei que ele padeceu porque ele contou os planos dele para o seu maior amigo, que se tornou o seu maior inimigo. E esse rei sofreu por isso, porque o seu maior amigo sabia todos os planos dele, sabia toda a sua vida. Quando entrou no palácio que cercaram ele, o amigo que se tornou inimigo já sabia onde é que estava o tesouro, onde é que estava guardada a coroa, já sabia onde é que os guardas estavam, aonde ele se escondia. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Então abra o olho, irmão, cuidado. Cuidado. Quebra essa maldição da sua vida. Deixa o João viver a vida dele, deixa a Maria viver a vida dela, deixa esse seu cunhado, sua cunhada viver a vida dele, viva a sua e você vai ter paz de espírito. Dá para usar essas mãos? Dá? Isso. Aleluia. Aleluia!